se mobilizou por conta, sobretudo, de uma necessidade de um distanciamento. E fazer a mediação da apresentação de 2 projetos importantes, e aí a gente está falando 2 projetos que traz o componente da inovação, que possibilita colocar de forma muito clara o papel da universidade, sobretudo no cenário da pandemia e em regiões do Brasil que não se pensava em nenhuma possibilidade, as universidades vêm dando respostas assim muito efetivas. Então, é uma satisfação muito grande. Sou uma entusiasmada do que vocês estão propondo, né? Talvez por ter um pé muito forte na área de doença infecciosa, é minha área, né? Minha área de atuação como enfermeira, e é sempre um prazer. Mas a satisfação como gestora de dizer que é muito gratificante, num momento como esse, um grupo de pesquisadores, aí eu estou falando de professores, alunos e técnicos, que, de alguma forma, saíram de uma zona de conforto para mostrar à sociedade, de fato, que a universidade vem produzindo e como a universidade é capaz de propor soluções para as necessidades da nossa população. Eu inicio a mesa parabenizando a todos vocês pela essa dedicação, esse cuidado e a ousadia. Eu acho que, em tempo de pandemia, nós precisamos de pessoas ousadas. E vocês são ousados porque vocês têm feito de cada momento que para muitos seria dificultadores, vocês têm conseguido imprimir uma lógica de superação. Então, parabéns, e dizer que a sociedade é que ganha, e é muito importante também aproveitar esse espaço para dar o retorno para vocês dos agradecimentos que os municípios vêm fazendo de cada face shield que eles acessam. Tá? Que para nós pode ser algo muito comum, mas vocês precisam ter aqui, mais uma vez, clareza de como essa ação, em um desses projetos que serão apresentados aqui hoje, tem mudado e transformado a vida das pessoas, e que certamente vocês estão contribuindo para que a gente salve muitas vidas. Tá? E, nesse lugar, a universidade não poderia não apoiar iniciativas como a de vocês. Tá? No conjunto de inúmeras iniciativas que a Universidade Federal de Juiz de Fora ela vem propondo, o trabalho de vocês tem sido trabalhos que têm mobilizado muito o posicionamento da sociedade em relação ao papel da universidade. Então, do início da epidemia, da produção tímida de álcool em gel, para se apresentar hoje a proposta de um respirador, é ousadia sim, mas é a boa ousadia, porque é isso que a universidade sabe fazer. Então, nesse conjunto de inúmeras iniciativas, vocês sabem que saem dos laboratórios da UFJF as testagens, não só para o município de Juiz de Fora hoje, mas toda a macro-região. Então, isso é importante para que a gente também entenda aí o que outros colegas, outros institutos, outros departamentos também, nessa corrente aí de enfrentamento da epidemia, vem fazendo. E é sempre um prazer muito grande estar aqui com você. O Exuperry eu encontro com muita frequência, a gente se fala, né? Eu sou uma figurinha já mais fácil lá no galpão da arquitetura. O Pedro, fazia muito tempo que eu não via, sempre um prazer, tá? Pedro, Paulo, Robson. E aí eu vou começar passando a palavra para o Pedro, ele vai fazer a apresentação do projeto aí do respirador, e o Pedro, ele talvez não fique conosco o tempo todo, porque ele tem outro compromisso, ele vai fazer a apresentação, e talvez aí ele não consiga ficar conosco no bate-papo, tá? Pedro, você aí, boa tarde, você tem até 20 minutos para apresentar. Até uma injustiça, né, com a ideia tão brilhante, mas certamente você fará isso nos 20 minutos que nos foi dedicado.
Agradeço a Girlene pela apresentação, também agradeço ao convite do Inácio, os colegas do CRIT, né, que têm apoiado a gente nessa iniciativa. Peço desculpas aí à correria, porque infelizmente está chegando uma encomenda do projeto, um material que está chegando aqui, deve chegar, espero que não chegue no meio da apresentação, senão vou ter que sair correndo aqui, descer lá, pegar, mas se acontecer, está todo mundo avisado aí, que é só um registro desses que nós, pesquisadores, enfrentamos todo dia, tá? Vou compartilhar a tela aqui com a apresentação que eu fiz, que ela está grande, mas ela tem mais a imagem, tá, gente? Então, eu acho que dá para se ater ao tempo aí tranquilamente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver aí a tela, gente? Tá ok? Sim. Tá sim, Pedro. Então, eu vou iniciar aqui. Então, a gente chamou essa proposta de ventilador mecânico eletropneumático simples, né? O apoio principal que a gente tem tido aí até agora da UFJF e de uma empresa parceira nossa, Protimate, né, ajudou em algumas parte no financiamento através de doação de material e equipamento para desenvolvimento específico desse projeto, né? A gente cadastrou esse projeto tanto na PROP quanto junto ao CRIT, né? Então essa colaboração está oficializada aí, né, realmente de uma cooperação entre a universidade e a indústria, né? É uma indústria local daqui de Juiz de Fora, mesmo na área de produtos médicos, né? Os três colegas principalmente envolvidos aí que eu botei nos nomes na apresentação, eu, o professor Isuperi e o professor Guilherme, né? Nós somos todos da Faculdade de Engenharia. Sem mais delongas, eu vou começar aqui, depois a gente pode conversar melhor, caso alguém queira. Do ponto de vista de engenharia, gente, eu gosto de colocar essa imagem aqui logo para começar, mas o ventilador ele não sai muito do que seria um sistema de processamento normal, tá? Então, qualquer sistema aí eletrônico, de automação, a gente pode entender, né, e o ventilador você tem um processamento no meio e você tem um bando de atuadores. Então, tem alguma coisa que você adquire do mundo real, processa isso eletronicamente e atua nesse mundo real de volta para obter um resultado desejado, tá? Então, assim, bem genericamente, qualquer equipamento poderia ser reduzido a isso e a gente tentou fazer isso, usando técnicas de engenharia, lógico, tentou reduzir o ventilador basicamente a isso, né? E no meio do caminho a gente tem as interfaces, que fazem a comunicação e que fazem também, mostram para o usuário o que está sendo feito por esse equipamento. Qualquer sistema vai ter, tá? Desde uma lava-louça até um ventilador de UTI, né? Ele vai ter essa característica. Nas interfaces, geralmente, você tem lá os botões, knobs, ajustes, display, telas, né? Touchscreen, essas coisas, e os atuadores, geralmente, é aquilo que vai atuar no mundo real. Então, são os transdutores de saída, né? Podem ser motores, válvulas, como é o caso do ventilador, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é o diagrama de bloco genérico desse ventilador, seria isso daqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, eu sei que o público é bastante heterogêneo, mas vou mostrar uma coisa ou outra para vocês verem que tem algumas partes que são detalhes interessantes, né, do ponto de vista de engenharia. Então, qual é o plano da ventilação, tá? Foi uma referência aqui recente, 2017, porém antes da pandemia. Então, a referência brasileira, né, de princípios de modalidades ventilatórias, né, e fala que a ventilação, ou mais adequadamente o termo é suporte ventilatório, ele consiste no método de suporte e tratamento de pacientes com ventilador, é esse equipamento médico capaz, então, de fazer esse suporte ventilatório nos pacientes. E aí isso pode ser feito de forma invasiva ou não invasiva, né? A invasiva é quando o paciente está entubado e sedado, e a não invasiva é através de máscara ou aquelas bolhas, né, que a gente viu aí no caso de Covid, né, para evitar os aerosóis. E eles vão entregar, então, uma mistura de ar e oxigênio na proporção adequada, né? Então isso vai depender da condição clínica do paciente, com controle da pressão e do volume entregue a esse paciente. Então isso tudo está sendo monitorado, tanto a pressão quanto o volume são monitorados para verificar se a ventilação está sendo feita de forma adequada. Eu peço desculpas com antecedência se tiver alguém da área de saúde, né? Eu sei que a Gigi é da área de saúde. A gente não a gente estudou um pouco, lógico, para poder fazer isso daqui, mas a gente tem colegas da área de saúde, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar por trás da gente, de colegas da área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, respiratórios, que estão ajudando a gente nessa parte. Então, até onde deu para a gente entender, a gente está entendendo, né? Então, o Covid-19 aqui especificamente, né, que é a infecção, a doença resultante da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, em até 20% dos casos, ele evolui para a forma severa da doença, tá? Então, esse dado eu também tirei de um científico recente aqui, já da pandemia, né, de 2020, é de autores brasileiros, da USP, se não me engano,
né? Então, eles falam que a maior parte dos pacientes apresentam simplesmente tosse, febre, fadiga, né? Entre outros sintomas leves. Mas em até 20% alguns desenvolvem essa forma mais severa da doença, né? E aí inclui o quê? Hipoxemia, né? A síndrome respiratória aguda e o síndrome de desconforto respiratório agudo, que a gente chama de ARDS, ou SDRA, que seria a sigla em português, tá? Nesse caso, quando o paciente precisa ser internado numa UTI e pode, eventualmente, evoluir para uma necessidade de ventilação mecânica, que algumas referências indicam até em 5% dos casos totais, né? Então, seria uma parcela bem grande desses 20% dos casos que evoluem. E a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é uma situação bastante desconfortável, né? O próprio nome já diz. E ela, basicamente, ela consiste no preenchimento aqui dos alvéolos, por uma questão inflamatória, por fluido, né? E aí a troca gasosa do paciente fica bastante prejudicada, né? Isso pode ser visto na radiografia, em tomografia do paciente, né, e a situação se deteriora da troca gasosa e, logicamente, a saturação de oxigênio do paciente cai, né? E aí você pode, então, nesses casos, ter critérios para evoluir para a intubação desse paciente, tá? Alguns dos critérios, de novo, não sou da área médica, estou listando aqui coisas que vieram de referências da área médica para tratamento de síndrome de desconforto respiratório agudo e também da Covid-19 especificamente, né? Então, tem alguns critérios de intubação, né, que é o uso de cânula nasal. O paciente está usando cânula nasal com oxigênio inspirado, mais de 50% da fração inspirada é oxigênio. E ainda assim, a saturação de oxigênio do cara não chega a 94, ou se mantém em 94. Então, para manter o paciente com 94% de saturação, você tem que estar com uma fração inspirada de pelo menos 50%. E a frequência respiratória dele abaixo de 24. Ou delta de pressão aí, arterial de 10 centímetros de água, ou a relação entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio menor que 300. Né? Então, isso tudo são critérios para você entubar o paciente, porque eles já indicam já uma falência pulmonar do paciente, né? E aí você tem que setar, então, optar pela intubação do paciente, nesse caso, e setar parâmetros iniciais aí de ventilação, que são importantes para nós no desenvolvimento do equipamento desse, né? Quais são os parâmetros que o médico tem que ter para desenvolver um tratamento de intubação de um paciente, especificamente com síndrome de desconforto respiratório agudo, que eu vou usar a sigla ARDS agora, porque é muito grande a frase, tá, gente? Então, a pressão expiratória final do paciente, ou seja, uma pressão mínima para você manter o pulmão inflado, geralmente 10 a 15 centímetros de água. Centímetro de água é a unidade que se usa, geralmente, na medicina, né, gente? É a pressão de uma coluna de água de tantos centímetros de água. A pressão driving pressure, que é a diferença entre essa pressão e a pressão de platô, até 15, né? Significa que a pressão de platô é até 30 centímetros de água. Volume corrente, de 6 a 8 ml por quilo de peso predito do paciente, né? E, geralmente você começa com 8 e vai decrescendo até a saturação de oxigênio do paciente melhorar. Frequência respiratória, geralmente 20 a 24 respirações por minuto, de forma a manter aí 7 a 10 litros por minuto de volume por minuto do paciente, né? Então, quanto de ar, né, de mistura gasosa, você tem que estar botando no paciente aí. E uma fração inspirada de oxigênio, que a gente chama de FiO2, para uma saturação de oxigênio de pelo menos 92%, 96%, né? Lembrando que o normal, no paciente completamente saudável, a saturação de oxigênio é 100%, 99%, né? Então, se o cara chega em 92%, já está numa situação bastante delicada, né, para fins de saúde. Então, o ventilador, o suporte ventilatório é feito por esse equipamento, o ventilador mecânico. Aqui tem um exemplo de uma figura de um ventilador de UTI, né? O paciente entubado, claramente, né, nesse caso ele está entubado, então é uma ventilação invasiva. E você tem basicamente dois circuitos aqui, um circuito expiratório e um circuito expiratório. Então, o ar vai, né, tem a seta indicando, e o circuito que o ar volta para o equipamento, né? E aí tem outras coisas no meio do caminho aí, umidificador, né, para o ar não entrar seco no pulmão do paciente, né, com uma função que geralmente a sua via aérea estaria fazendo. Então, você faz isso o quê? Através de uma máquina, né, basicamente é o que a gente está fazendo. Aqui, de novo, o mesmo equipamento, é um Bennett 840, um equipamento bastante completo, é um equipamento de UTI, né? A última vez que eu olhei uma cotação dele, eu acho que estava $25 mil, só para ter uma noção. Então, é um equipamento que a gente está falando em um dólar alto, igual a gente está enfrentando agora, seria um equipamento de até R$150 mil, né? Se você pegar só o custo bruto dele.
Então, é um equipamento bastante caro, apesar de ser bastante completo. E isso aqui é o equipamento geralmente utilizado em UTI, né? E para os equipamentos utilizados em UTI, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar antes, e que os nossos colegas da área de saúde falaram, é que eles geralmente usam como alimentação o ar e o oxigênio do hospital, né? Então, esses equipamentos são equipamentos pneumáticos, de certa forma. Eles usam o suprimento de ar comprimido do hospital, eles usam o suprimento de oxigênio comprimido do hospital, todos os gases medicinais já filtrados, regulados à pressão. Então, isso é bastante útil para você sintetizar um equipamento sem se preocupar com o que vem por trás, se vem cilindro, se vem aquilo, né? Você já tem uma linha de oxigênio ali no hospital. Todo quarto de paciente, vocês já repararam, tem lá uma linha de oxigênio e de ar comprimido. Tá? Então, essa alimentação é feita através de mangueiras, né, com roscas proprietárias, né, para você não confundir os gases, e o equipamento vai fazer basicamente o controle da mistura desses dois gases e da pressão e do volume entregue ao paciente desses dois gases, né, misturados. Então, o equipamento não é tão complicado quanto parece esse diagrama aqui, por exemplo, é um diagrama interno desse mesmo equipamento daqui. De novo, não vou entrar em detalhes, tá? Mas o que é legal de ver aqui é o seguinte, amarelo é ar comprimido, verde é oxigênio, e esse verde claro aqui é a mistura gasosa. Então, vocês conseguem ver meu mouse aqui? Acho que sim, né? Então, esse equipamento aqui é basicamente o misturador que vai fazer a mistura numa proporção adequada, né? Então, a mistura gasosa, que a gente chama, ela pode ser 100% ar ou 100% oxigênio, ou qualquer coisa no meio. Então, a fração inspirada de oxigênio, ela é o quê? Ela vai de 21%, que é a concentração de oxigênio no ar, até 100%, que é a concentração de oxigênio no oxigênio puro, né? Então, isso é o que a gente chama de FiO2, né? A fração inspirada de oxigênio. Então, esse equipamento, ele regula isso. E depois ele vai regular aqui, através de válvulas, a injeção e remoção desse ar do pulmão do paciente, tá? Então, não tem muito... Esse diagrama parece mais complicado do que realmente é. O que a gente viu de propostas de ventiladores emergenciais? Eu acho que todo mundo já deve ter visto algum desses ventiladores por aí, né? Tem uma proposta da USP, que é o projeto Inspire desse ano, mas esse tipo de proposta é bem mais antiga, tá? Eu achei aí o Event do MIT de 2010. E tem propostas de ventilador mecânico já prevendo a falta que vai ter de ventiladores numa eventual pandemia de síndrome respiratória. Existem referências disso em 2007. Então, a gente está vivendo aqui, na verdade, é uma tragédia anunciada. Tá? A falta de ventiladores é uma tragédia anunciada, como praticamente tudo no nosso país, infelizmente, e no mundo, né? Ninguém se prepara para esse tipo de guerra. Então, desde 2007, a gente acha referência de ventiladores emergenciais. A questão desses ventiladores que eu estou mostrando aqui, por exemplo, do projeto MIT e da USP, é que eles são baseados em ambus mecanizados, né? O ambu é uma sigla, é uma marca proprietária, mas basicamente é uma unidade manual de respiração artificial. É essa bolsa de borracha aí que paramédicos geralmente usam para fazer a ventilação do paciente artificial até você levar esse paciente para um hospital ou até você ter uma intubação desse paciente e poder ventilar ele num equipamento de UTI. Tá? Então, esses equipamentos, por definição, são equipamentos emergenciais e temporários. Tanto que no projeto da USP, que já passou por testes clínicos e aprovação na Anvisa, se eu não me engano, a própria Anvisa falou o quê? Que esse equipamento deve ser utilizado como uma alternativa emergencial e transitória, tá? Então, eles são usados na ausência de um ventilador pulmonar para cuidados críticos. Eles não são usados com um ventilador de UTI. Eles são usados até você ter um ventilador de UTI disponível. Então, por mais que eles supram um gap aí, né, uma lacuna, entre você ter que intubar o paciente, você ter que ventilar esse paciente aí por 14, 15 dias, ou até mais, como alguns casos de Covid, você pode estar usando um equipamento desse. Mas novamente, os critérios de ventilação que são necessários para um equipamento de UTI não são atendidos por um ambu mecanizado. E aí, nessa problemática que a gente tentou se envolver, a gente não queria só propor mais um ambu mecanizado, a gente queria propor um equipamento que talvez pudesse evoluir para uma coisa mais permanente, digamos assim, algo que uma UTI poderia contar, né? E a gente buscando essa busca acabou sendo feita posteriormente, né? Eu vou comentar isso ainda, mas tem propostas de ventiladores emergenciais baseados em sistemas eletropneumáticos, tais quais a nossa proposta, né? Estou dando um exemplo aqui que está muito bem documentado, quem quiser depois olhar link no YouTube, tem aí, o equipamento desenvolvido pela Ferrari na Itália, né? Ferrari FI5. Então, é um ventilador emergencial que cumpre todos os requisitos necessários para uma ventilação adequada no paciente em UTI, entubado, e ele foi construído pela equipe da Ferrari aí, de engenharia, junto com alguns outros, equipe também da Camose, de sistemas pneumáticos, e construíram esse equipamento
não sei em quanto tempo, mas foi rapidamente, e me parece que lançaram o equipamento todo de modo livre em abril, né? Então, é um equipamento bastante interessante. Tem outros propósitos também baseados em sistema eletropneumático. A NASA fez um equipamento desse, se eu não me engano, foi em 28 dias, né, que chama Vital. Então, também é um equipamento bastante interessante, bastante bonitinho. Eu acho legal a forma como ele ficou, compacto. E a COP também parece que tem desenvolvido um equipamento similar nessa linha de sistema eletropneumático, né, que é o Vexco. Então, todas essas ideias já são mais similares entre si do que com as ideias de ANBU mecanizado, né? Aqui só o esquema básico do que é um ventilador eletropneumático emergencial. Vou me basear no diagrama disponibilizado pelo FI5 da Ferrari, tá? Então, o que eles fizeram aqui foi um misturador de oxigênio externo, né? Então, essa mistura ar-oxigênio é feita externamente, através da linha do hospital, e ele já entrega para o controlador, digamos assim, o ventilador é um controlador dessa mistura, já entrega essa mistura pronta, na proporção que o médico vai ajustar lá, do lado de fora do equipamento. E aí a gente tem um sistema eletropneumático no meio aqui, né? São válvulas, tanto de alívio quanto de controle, tem sensores de pressão, sensores de fluxo, né? E tudo isso sendo medido e monitorado por um sistema eletrônico aqui de interface homem-máquina, né? E aqui o paciente, então você tem um circuito do paciente. Vou mostrar isso aqui melhor, né? O interessante do FI5, que é o que atraiu a gente bastante, e eu vou mostrar o diagrama do nosso, vocês vão falar, pô, vocês copiaram do FI5. A verdade é que o F5 foi publicado quando a gente já tinha um diagrama mais ou menos do que a gente queria fazer. Felizmente, é uma coincidência muito feliz, muito similar ao que a gente está fazendo, né? Que bom, quer dizer que a gente está no caminho certo. Mas é bom que eles disponibilizaram isso aqui tudo como open source e a gente tem os documentos para consultar para ver o que eles fizeram. Então, bastante ideias podem surgir lendo essa documentação. E é o que a gente pretende também fazer com o nosso equipamento, né? Entregar isso como open source. Né? Então, tem uma agência reguladora do Reino Unido, que é a MHRA, a Medicine Healthcare Products, né, Agency, que ela lançou um documento chamado RMVS, que é o de ventiladores, sistemas de ventilação manufaturados rapidamente. Tá na versão 4.0 dela. E o que esse documento entrega? Ele entrega critérios necessários para a ventilação. Então, quais os modos ventilatórios, quais os limites que os parâmetros de controle de monitoramento têm que ter, quais as proteções, como é que tem que ser a alimentação, né, tanto dos gases do hospital quanto da alimentação elétrica que o equipamento tem. Medidas para controle de infecção, quais são as partes que vão estar em contato com o paciente, como é que você tem que lidar com elas. Monitoramento, alarme, segurança, né, quais são os materiais que você pode usar, quais você não pode usar. Software, né, como é que o software tem que ter um determinado grau de segurança para não travar, né, e durabilidade, e alguns pontos negativos, né, ele possui a fabricação de muitas peças sob medida, então usa alguns componentes, sensores eletrônicos de alto custo. Então a gente optou por o quê? Aqui tem só um desenho dele, tá? Mostrando como é que ele tem esse misturador externo, só para vocês verem que ele tem muitas partes proprietárias. Então, a gente optou por um circuito um pouco mais simples. Esse aqui é o diagrama rápido do nosso ventilador, que a gente está chamando de VMAPS. Então, ele tem vários elementos similares, tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente o que é. Então, a gente tem um misturador externo, a gente tem regulador de pressão, a gente tem um regulador de fluxo, que é o FC1, válvulas solenoides, tanto expiratória quanto inspiratória, né? São essas duas, sensor de pressão, sensor de fluxo e sistema de controle eletrônico. Aqui a gente está com um diagrama pneumático definitivo, não vou entrar no detalhe, mas ele é um pouco mais complexo do que isso, tá? A gente vai fazer algumas adaptações. Vou pular esse slide aqui. Parte de controle e sensoriamento, também não vou entrar muito em detalhe porque é muito técnico, tá? Mas basicamente se monitora geralmente pressão, fluxo e volume. E você relaciona essas variáveis com aquilo que o operador do equipamento precisa medir e controlar, tá? Então vou pular esses gráficos, mas são gráficos típicos, vocês vão ver que o nosso equipamento também sintetiza esses gráficos. Aqui a tela que a gente está pretendendo fazer, que a gente já implementou, que a gente chama de interface homem-máquina, né? Software, a gente está programando o software, só estou mostrando a telinha aqui também, não vou entrar muito em falar de software, né? Não precisa nesse nível de... A parte de eletrônica, estamos desenvolvendo então as placas eletrônicas de controle e atuação e sensoriamento, né? Então a gente desenvolveu algumas placas, essa é só uma delas, também não vou detalhar muito o diagrama, basicamente lê sensores de pressão de fluxo, monitora esses parâmetros e atua em cima das válvulas para controlar exatamente da forma como a gente quer. E aí eu vou mostrar aqui a evolução do protótipo, que eu acho que é o que realmente importa para a apresentação. Então a gente tem a nossa montagem inicial aqui na esquerda,
né? Quando a gente fez a primeira montagem, a gente fez isso num frame bastante aberto para ficar fácil de trabalhar e modificar, né? Depois a gente fez uma montagem mais final no formato que a gente chama de single limb, que é o circuito inspiratório único. Então, tanto o ciclo inspiratório quanto o expiratório compartilha a tubulação que vai para o paciente. Então, isso facilita na parte de uso de número de filtros, né? Isso facilita um pouco e reduz um pouco o custo para a gente também. Aí a gente fez a modificação para a medição da pressão proximal do paciente. Então, isso aí a gente viu que era uma demanda. A gente modificou e botou uma tubulação que mede a pressão lá no Y do paciente. Isso aqui é a inserção da nossa interface homem-máquina, né, do display, né, a tela LCD que a gente botou, e a placa de controle dessa interface. Isso aqui é como é que ficou a nossa tela, basicamente, né, com os parâmetros monitorados, os gráficos monitorados, os parâmetros que você controla. E aqui um detalhe dos botões de controle, né, para você aumentar ou diminuir um determinado parâmetro, selecionar qual parâmetro você está ajustando naquele instante. Isso aqui a gente inseriu recentemente, é a medição de fluxo. Então, a gente está usando um espirômetro que é de aplicação médica, né, chama anemômetro de fio aquecido, e a gente está instalando isso agora para poder integrar a medição de fluxo ao nosso ventilador. Então, vocês já veem que é uma evolução relativa ao que tinha antes, né? E próximo passo é que a gente está fazendo uma motorização do nosso misturador a ar oxigênio para poder fazer um controle digital e não analógico, né? Não é um knob de ajuste mais, vai ser um controle digital pela tela do ventilador que o médico vai poder fazer. Tá? Isso aqui é como é que deve ficar a cara do equipamento, um desenho 3D, então, tá? Vocês veem que vai ser basicamente tudo encapsulado numa caixa um pouco menor, né? Ali, igual eu falei, a gente está trabalhando num frame maior, e a tela de monitoramento aí. E os próximos passos vai ser a integração dessa medição de fluxo, volume, né? Construir as placas finais, para a gente poder botar isso tudo numa placa só, motorizar o nosso misturador e as nossas reguladoras de fluxo, né? Então tudo vai ficar digital, o controle. Inserção de alarme, né? Para a gente poder cumprir os requisitos da certificação. Especificar material de grau médio. A gente está usando, por enquanto, material de grau simplesmente pneumático. Então, o material de grau médio tem que ser compatível com oxigênio, né? Porque tem risco de incêndio, não pode ter resíduo de óleo, né? Então, isso tudo tem que ser especificado adequadamente. E depois a gente pode prosseguir, então, para teste para animal, né, e testes clínicos, que aí é mais por conta da nossa equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, aí, nossos colegas da área de saúde, que eu já citei. E aí a gente pode prosseguir junto com a empresa parceira nossa, a Protimate, certificação junto à Anvisa e a fabricação e ajuste de linha de produção, né? Eu vou botar uns videozinhos aqui. Como é que eu estou de tempo aí? Tá ok? Tá dentro do tempo ainda? Vou só botar os videozinhos aqui bem rápido, é vídeo de 10 segundos cada um, que aí vocês vão ver o funcionamento do equipamento. Então esse aqui é o primeiro teste que a gente fez, com equipamento bastante... no início ainda, né? Só tinha a parte de medição de pressão. Aqui a gente já estava incluindo a interface on-máquina na tela dos controles. Então, a gente vê aí o monitoramento em tempo real desses parâmetros de ventilação. Esse pulmão aí é o pulmão de teste ao lado, né? Ele que a gente usa para emular o pulmão do paciente. A interface mostrando o ajuste dos parâmetros, né? Pressão de pico, volume, frequência inspirada, né? Vários parâmetros aí que são importantes para o médico ajustar durante a ventilação. A gente vê a modificação desses parâmetros em tempo real no gráfico ali, de acordo com você vai ajustando. Tá? E aqui tem um vídeo, eu não vou botar ele só quando a gente incluiu a parte de medição de fluxo. Deixa eu tirar o áudio aqui, que não fica falando comigo. Então, a parte de sensoriamento de fluxo que a gente incluiu ontem no projeto, já está fazendo a medição de fluxo já para poder integrar isso efetivamente à nossa interface. É isso que eu tinha para mostrar, gente. Agradeço a aí por ter visto. Tem muita coisa muito técnica que eu tentei não entrar muito no mérito, né? Mas não tem como não pincelar as coisas. É um projeto muito multidisciplinar e amplo. Tá? Então, espero que eu tenha me atido aí ao tempo e agradeço de novo a oportunidade de mostrar esse projeto mais uma vez. Pedro, nós é que agradecemos, tá? Eu acho que falar da importância de uma iniciativa como essa, eu acho que nunca é pouco, eu acho que a gente tem que parabenizar, apoiar, tá? E é muito, muito bacana ver o entusiasmo como vocês têm se dedicado
de fato, a produzir um respirador que saia um pouco do que está instituído e que possa responder aí uma necessidade que está posta no campo da saúde, como uma estratégia de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso é muito importante, tá? O público dando resposta para o serviço público, eu acho que isso é muito interessante, estabelecendo parcerias com a empresa e aí num esforço muito cuidadoso de transferência de tecnologia. Eu acho que isso a gente tem que ficar orgulhoso do papel que a universidade vem desenvolvendo aí com esse protagonismo do trabalho de vocês. Eu não poderia deixar aqui de fazer uma referência ao trabalho muito cuidadoso da Ana Carolina, nossa servidora que está lá no NIT, uma entusiasmada com a área de transferência, de inovação, e que sem o trabalho dela, muito dos projetos da instituição nesse campo certamente não avançaria. Então, um agradecimento aí muito especial ao trabalho da Ana Carolina. E aí, na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Paulo, ele que vai apresentar o outro projeto. Paulo, sim. Você está aí, Paulo? Estou sim. Então, fica Deixa com eu só você. Ligar as câmeras. Eu preciso partilhar a minha apresentação. Você precisa partilhar sua apresentação? Professor Inácio tem que... Professor Inácio vai te colocar aí como apresentador, tá? Inácio, você está aí ouvindo? Sim, ele já me colocou. Já te colocou, ok. Para eu compartilhar a minha tela, deixa eu tentar fazer um carregamento aqui, que ele já tinha me explicado. E vamos ver se não vai haver maiores problemas, porque eu reduzi o tamanho. Está convertendo aqui. Vocês conseguem ver alguma coisa? Por enquanto, não, Paulo. Ele carregou o arquivo, aí ele está aqui com português de Portugal, a converter o arquivo, mas ele não sai dessa condição. Tem um ícone lá em cima, enviar, você tem que apertar nele. Eu já pedi, ele carregou tudo e está aqui agora numa fase que é a final, que é converter o ficheiro, né? Converter o arquivo. Mas ele não sai dessa tela. Talvez seja melhor eu compartilhar a minha tela. É outra opção. Só que eu acho que ele travou, foi tudo. Ele não está me permitindo nem... Isso, meu, todo mundo. Inácio, mas eu tô aqui, eu só fiz tirar a imagem, tá? Para ver se... Não, tá. Na realidade, ele não permitiu que eu fizesse. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Tem alguma característica específica aqui, professor Inácio, que eu possa... Ao lado da câmera tem esse ícone aí. É engraçado, porque está aparecendo para mim. Para mim não está aparecendo. Espera aí, alguma coisa aconteceu aqui. Tornar apresentador. Eu já tinha tornado. Vê se apareceu agora aí. Apareceu o ícone demais. Aí, além da opção... Ao lado da câmera tem o... Compartilhar meu ecrã. Ok.
Agora sim. Agora a Ok. gente está vendo aqui. Então, vamos entrar aqui em tela cheia. Está todo mundo conseguindo ver a apresentação aí? Sim, Miranda. Ok, Sim, eu estou vendo aqui. perfeito. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Agradecer muito e em especial ao professor Inácio, que deu uma atenção e viu o potencial desse trabalho e nos deu todo o suporte e incentivo necessário para a gente desenvolver isso e continuar assim, continuarmos motivados a fazê-lo. E agradecer a mediação da professora Girlene, que tem essa, vamos dizer assim, essa condição honrosa de estar presente nessa apresentação, no qual agradecemos e consideramos imensamente, né? E, de antemão, parabenizar os meus colegas da engenharia aí pelo excelente trabalho e, de novo, né, mais um produto e um estudo relevante que a gente consegue desenvolver através da universidade nesse período tão complicado, né, e complexo, eu diria. Pois bem, nós começamos a falar um pouquinho aqui do atual contexto, né, do atual cenário. E esse cenário ele está em torno do Covid-19, né, da pandemia, e de toda aquela condição caótica que algo como esse evento causa nessas relações, né, humanas e sociais, né, impactando em âmbitos aí com grande profundidade. Então, esse é o nosso cenário, essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa condição em problema. Dentro desse meio, né, o contexto, né, que nós nos atemos está ligado a esse processo da pandemia, aos cuidados pessoais, né? Imediatamente, aquilo que mais se tornou necessário, né, de antemão, dentro desde a fase de diagnóstico até no tratamento do Covid-19, são, assim, produtos essenciais, os equipamentos de proteções individuais, né? Além de uma série de atos e atitudes que, desde pessoas, vamos chamar assim, de comuns, até os profissionais da área de saúde devem tomar, né, em cuidado. Então, esse é um pouco do panorama, né, no qual nós nos referimos com relação à atividade projetual. E, imediatamente, né, em muito pouco tempo, a gente tem uma relação aí intensa de causa e efeito, né? A própria utilização dos EPIs, né, dado as condições emergenciais, dada a circunstância geral, fez com que a gente levasse alguns equipamentos, a própria condição humana desses profissionais à exaustão, né? Então, isso aqui é só vamos dizer assim, um markup para representar, né, sobretudo a dedicação desses profissionais, que é intensa, né, fazem não só com profissionalismo, mas com paixão, com amor, e os efeitos que ele causa, né? Então, alguns EPIs, né, foi alvo de discussão do nosso grupo, eles não estão adaptados, nem foram, né, pensados a uma longa exposição. A maior parte deles a uma longa exposição do ponto de vista do uso, não sobre sua durabilidade em si. E a gente está vendo um pouco da causa, né, do que esses produtos têm causado com relação ao uso e aos profissionais. Isso aí são uma pequena parcela, né, do que é um dos possíveis efeitos da própria proteção. Dentro dessas relações ainda, em casos e efeitos, existem alguns desdobramentos que acontecem, para não dizer simultaneamente, né, logo no primeiro boom, né, do problema. Então, desde o uso, né, desses equipamentos que, num primeiro momento, se fizeram escassos com muita facilidade, até a condição, vamos dizer assim, podemos colocá-lo entre aspas, né, oportuno, né, na criação de novos produtos e de novas apropriações, né, sob o ponto de vista do uso dos materiais, né, e de alguns processos que foram importantes para que novas ideias viessem
a surgir no meio desse processo. E como isso tem, vamos dizer assim, sempre uma condição caótica, né? O grande uso, a grande procura, faz com que esses produtos de proteção individual, que não são baratos, diga-se de passagem, primeiro, né, sejam superfaturados e ainda escassos, né? Eles chegam a ser extintos em alguns locais, seja aqui ou em qualquer parte do mundo. Em um dado momento desse ápice, esses produtos simplesmente desaparecem. E vem outra parte do ser humano que é igualmente fantástica, que é a capacidade que a gente tem de reagir, de improvisar, né? De tentar criar barreiras pessoais com relação a um problema evidente, né? Sobretudo aquele que a gente não consegue ver, né? E aqui é um pouco do panorama, né, para exemplificar, né, um pouco dessa parte criativa, um pouco ali da preocupação, às vezes com ar de desespero, né? Mas aquilo que tinha, né, no momento. Foi quando, particularmente, a gente teve acesso já a algumas transformações, né, porque, sob o ponto de vista do design, nós ficamos muito atentos com as relações humanas, no sentido de como as pessoas se comportam frente a problemas e frente a produtos. E isso é quase que instintivo, né, do profissional de design, tentar entender essas relações e as conexões que existem em todos esses processos. E eu me deparei com a figura do primeiro personagem lá no canto superior esquerdo, com uma garrafa PET, né, que é uma garrafa de água mineral, servindo ali numa tentativa de criar um escudo facial, né, o que a gente conhece como face shield. E logo depois, a partir dessa curiosidade, eu vi que outras pessoas, outros indivíduos, tentaram buscar soluções bem semelhantes. Primeiro, pela falta de produto, e quando não é pela falta de produto, é pelo custo que esses produtos têm, né? Dentro de várias culturas, esses produtos não fazem parte do nosso cotidiano, né? E definitivamente, inclusive com o processo atual, provavelmente a gente vai ter mais atenção a eles a partir de agora, né? Sobretudo por algumas coisas que a gente vai ver adiante. E esse é o cenário, né, de improvisamento que vem logo depois desse boom. E a gente não pode deixar de falar uma preocupação que nos colocou, né, muito atentos, com os impactos, com os desdobramentos disso sobre um outro ponto de vista. E isso já começa a acontecer. Esse é um cenário bem atual, né, de alguns países, onde na sua costa a gente consegue já observar fenômenos como esse, né? Além de tudo aquilo que a natureza já consegue movimentar, a famosa ressaca, entre outras coisas, a gente consegue ver numa cena dessa não só aquilo que a gente não tem contribuído durante muito tempo aí com a relação ambiental, mas também agora, pelo grande número, né, e pelo grande excesso de uso, começam a aparecer, inclusive, máscaras e provavelmente outros acessórios, que é um motivo, inclusive, de discussão profunda atualmente. Nessa sequência, em resposta, né, inclusive nós da universidade demos essa resposta a outro grupo da engenharia, me parece que inclusive o professor Juperi está nesse grupo, esteve presente nesse grupo, já começaram a desenvolver, né, respostas emergenciais em vários campos, né? Aqui eu estou exemplificando aquele que ficou notório em muitas localidades no globo, que é o desenvolvimento de protetores faciais, né, de baixo custo, usando algumas tecnologias que ficaram comuns, né, nos famosos Fab Labs, com utilização tanto da manufatura aditiva, quanto de outros processos, como corte a laser, o vacuum forming e estampos, entre outros, né, para desenvolver esse tipo de material que auxilia, né, junto com os outros equipamentos dentro da realidade de combate à pandemia. Então, esse é um cenário típico, né, é uma coleção típica para ilustrar um pouco desse cenário. Já no contexto, né, nosso, da universidade,
rapidamente, né, atendendo a resposta das relações ao combate ao Covid, que foram bastante, inclusive, né, vários grupos, o próprio HU, né, a universidade ela sempre foi ativa desde o início. E isso foi uma mola, né, que nos impulsionou a analisar os problemas e tentar entender esse cenário de modo a como nós, do núcleo de design, do curso de design, a gente poderia criar, né, uma situação projetual com o intuito de ajudar, né, e desenvolver, estimulando aí pesquisas e processos. E foi com base na condição, por exemplo, dos EPIs ali, especificamente o Face Shield, que nós começamos ali a entender um pouco isso, e muito calcado em cima da imagem daquele senhor japonês lá, chinês, desculpa. Eu tinha uma ideia, junto com minha filha, de tentar desenvolver um protetor facial, um escudo facial, usando garrafa PET, justamente para fazer com que esse produto fosse replicável, né, e pudesse chegar junto a pessoas de baixa renda, pessoas que trabalham na rua, né, e não teriam, né, disponível, principalmente naquele momento inicial, recurso nem também o próprio produto para usar. E convidado e muito incentivado pelo professor Fabrício Carvalho, ele chegou para mim e falou assim: está na hora de você pensar naquele produto que você começou a fazer. Eu acho que tem um bom campo para poder trabalhar. Convidei o professor Robert, que está presente aqui, o professor André Moll, e nós começamos juntos, né, a desenvolver uma série de estudos. Só que antes de falar desse estudo, né, eu queria falar um pouquinho do bacharelado em design e do nosso corpo docente ali. Hoje somos 9 professores que atuam no bacharelado em design. São 9 competências importantes, a gente é uma equipe boa e coesa, né? E no meio desse espírito de tentar contribuir, fazer a diferença, criar uma relação de reconhecimento do bacharelado. Nós somos um curso novo, né? O IAD, como um todo, é um curso recente, ele não tem o tempo de vida que a engenharia, por exemplo, tem na UFJF, e a gente gostaria muito de integrar a nossa atividade, a nossa capacidade de desenvolvimento no cenário da universidade. Então, esse tipo de processo e esse incentivo que foi dado, ele reforça, né, esse sentimento de grupo e essa relação de externar essas competências, transformando em conhecimento para a universidade. Então, definimos, né, dentro do nosso grupo, que a gente ia atuar no desenvolvimento dos face shields. A engenharia já estava, com a arquitetura e outros colegas, já estavam no desenvolvimento pleno, né, de um produto como esse, e a gente não queria fazer exatamente o mesmo produto, considerando que já era um trabalho eficaz, já estava sendo desenvolvido, e a gente queria pensar esse produto num âmbito um pouco mais específico, né? Um pouco mais a longo prazo. A gente identificou que o problema existente hoje, seguramente ele continuará, né, sendo pertinente nos próximos anos, né? Eu arriscaria aqui até nas próximas décadas. O primeiro se diz respeito ao uso intenso de EPIs, sobretudo com relação a combate a doenças, né? Se esse uso torna-se intenso, é necessário que o produto tenha, né, sua simplificação e que ele custe muito menos do que ele custa hoje, principalmente estimulado ali pela grande produção. Então, é um produto típico que, para que ele tenha sua eficiência e seu custo reduzido, que ele seja colocado e disponibilizado na sua produção em larga escala. E sem deixar de lado as relações, né, que tocam coisas que são bem pertinentes para nós do campo do design. O processo de criação aliado, né, ao desenvolvimento desse produto, pensando no seu processo produtivo, na utilização, né, e no conceito que os materiais devem ter e pertencer a esse grupo, pensar no desdobramento disso sob o ponto de vista de embalagem, transporte, logística, e pensar na análise do ciclo de vida como um todo, chegando até a compreender e desenvolver o projeto em torno da morte do próprio produto, ou seja, lá no descarte.
e a gente aprofundou nas relações dos materiais e os processos. Aparentemente é um produto muito simples, mas que tem uma série de pequenos entraves, né? Normas que foram construídas ao longo de décadas impõem algumas sanções que são muito perspicazes em torno do produto, e elas devem ser respeitadas e seguidas, além de outros pontos que necessariamente não são especificados em norma, como, por exemplo, as relações de sustentabilidade do produto, mas que, sob o ponto de vista de desenvolvimento, né, seja ele do produto e do próprio desenvolvimento humano, são características pertinentes e bem trabalhadas sob o ponto de vista do design. Então, a gente caminhou nessas relações e a gente começou a mapear quais eram os principais problemas, e a partir desses problemas a gente começou a desdobrar. O início do projeto teve desenvolvimento da forma mais analógica possível. Fazendo só um pequeno parênteses, o IAD, né, a gente não tem uma condição de laboratório como a gente gostaria de ter. Então, a gente tem uma certa limitação para a produção de protótipos, né? Então, se é muito simplificado, a gente consegue fazer, mas para coisas que começam a ganhar um nível maior de sofisticação e produção, a gente está completamente limitado. Então, a gente não tem uma máquina de estampa, a gente não tem máquinas de corte a laser. Então, o projeto nasceu cortando, literalmente, capas, né, descartadas de PEBD de trabalhos escolares, e a ideia era imitar que isso era uma folha de PET e que tivesse um tamanho máximo de um papel A4. Então, lá em cima, no canto superior esquerdo, o professor Fabrício caminha com isso, que é interessante. Algum problema? Seu áudio sumiu rapidinho, mas voltou, tá? Já voltou? Então, beleza. Já voltou. E aí é só vamos dizer assim, um resumo, né, do início desse projeto. O professor Rob aparece aí ilustrando o primeiro problema que a gente deparou. A máscara escura não tem um papel de uma máscara nem de um protetor ainda, justamente porque a gente não tinha material. Nesse momento já estava faltando material adequado em Juiz de Fora, e a gente estava tentando fazer aquisição desse material fora de Juiz de Fora, Belo Horizonte, mas para a gente não parar o desenvolvimento, o que interessava eram as medidas antropométricas, a relação de volume, etc., a gente usou o material que tinha em mãos, né? Até chegar no material transparente, que o professor Robert está ilustrando ali embaixo, no canto inferior direito, mostrando que o vapor, né, da respiração condensava ali e já era um problema. Então, é só para ilustrar esse início de desenvolvimento e a sequência na qual foi dada. A gente fez, eu vou até dar o mérito, praticamente todas elas foram feitas pelo professor Robert, que tem uma habilidade imensa com a parte de modelagem, foram todas feitas à mão, né? Exatamente como a gente está vendo aí. E foram gerados, né, uma base de mais ou menos 70 modelos até a gente chegar no modelo que deu origem ao protótipo. Para que serviu esses modelos? Para a gente analisar toda a parte antropométrica e as relações de uso, né, com uma série de condições que a gente tinha mapeado, até chegar no modelo atual, que ganhou uma dimensão maior, sobretudo em função da normativa que saiu logo na sequência com relação ao tamanho máximo. Aí a gente passou essa dimensão que ocupa hoje o equivalente a uma folha A3. Temos origem aí a nosso primeiro protótipo, que a gente pode ver aqui em cima, todo feito à mão. Esse, a gente chama de blank, né? Esse papel que tem aí já os primeiros esboços, né, da parte sequencial, que seria cortada a laser. E ali a gente já conseguiu ver e avaliar uma série de coisas que nos deram uma certa definição, né, dentro desse processo de desenvolvimento, que a gente estava no caminho certo, a gente conseguiu desenvolver a estrutura de modo que ela não embaçasse mais em função do distanciamento. A gente conseguiu, por exemplo, que a parte inferior, né, do face shield não tocasse o peito a ponto de expulsá-la da cabeça. A gente resolveu um sistema de fechamento, né, de cintamento
da cabeça para a colocação do Face Shield de um modo que ficasse, vamos dizer assim, do ponto de vista produtivo, a baixo custo, né, com poucas áreas de corte, e num sistema de variação de ajustes que ficou interessante para esse processo. E a gente conseguiu, a partir o mais importante, né, que nos garantiu alguns benefícios adiante, é o fato de toda a estrutura do Face Shield ser autoestrutural. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que se dá essa autoestruturação. Então, dentro já desse contexto, a gente conseguiu, né, fazer um primeiro protótipo. Ele foi cortado a laser do modo que a gente imaginou a sequência de produção. Foi muito interessante, que serviu para a gente prever alguns fenômenos da produção que aconteceriam, e serviu principalmente, aí um trabalho intenso do professor André, para a gente começar a estudar as informações de montagem que tem a ver com a parte cognitiva, né, com a ergonomia cognitiva, o design do produto sob o ponto de vista da comunicação, que um dos grandes pontos altos, né, do projeto é a redução de volume. Como o produto ele nasce a partir de uma prancha, né, que tem as dimensões ali de um formato A3, ele tem 4 peças. Essas peças são destacáveis, elas se destacam com facilidade, elas são montadas pelo usuário. Então, a ideia dela ser montada e ter uma relação, vamos dizer assim, quase que intuitiva, permite que eu produza esse equipamento e junte ele em fardos, como eu compro um fardo de papel A4 na papelaria, né? Então, eu não preciso deixar o produto montado, eu consigo manter as características para a sua montagem, protegê-lo, né, sobre outras contaminações, porque ele é revestido com filme, e em uma área de equivalente aí a 1 metro quadrado, a gente consegue colocar em torno de 4.000 peças, que é um bom volume para a relação de logística, de distribuição, e torna isso um produto extremamente viável, porque parte da montagem dele é destinada ao usuário, né? E isso era importante, que fosse fácil de ser montado e tivesse a eficiência devida. Uma vez que a gente conseguiu fazer já os primeiros protótipos, a gente submeteu eles, né, os produtos, à avaliação do HU, uma foto inferior aí, central. Tem o professor Robert explicando o ciclo de montagem para o nosso colega Guilherme, lá do HU, né, que gentilmente ele e a equipe lá fizeram uma avaliação e fizeram as primeiras considerações com relação ao escudo facial, que nos serviu muito para já um posterior aperfeiçoamento. Nesse momento, né, a gente já tem ali algumas informações muito importantes do projeto. Como é que é feito o seu ciclo de montagem, né? O professor André, só a parte do design gráfico, começou já a desenvolver, nesse momento ali, as considerações ligadas à comunicação do produto. A gente achou necessário criar uma marca, né, para o bacharelado em design. Um dos nossos intuitos era promover o design no nosso ciclo, né, e fazer com que ele tenha uma visibilidade interessante dentro dos alunos, né, e criar perspectivas de que projetos como esse e tantos outros que seguramente vão emergir possam influenciar nosso corpo docente, para que a gente traga os alunos, né, junto dessas atividades e comecemos aí a desenvolver não só produtos, mas atividade técnico-científica de relevância, né, dentro do contexto da universidade. E nessa sequência, a gente fez os estudos ergonômicos necessários, fizemos as conferências, e foi nesse momento que a gente foi convidado a levar o produto, né, para um outro nível, né, chegar a desenvolvê-lo dentro dessa escala, onde ele tivesse, de fato, sua eficiência comprovada em notoriedade, e a gente conseguiu, graças, de novo, à ajuda e ao auxílio do CRIT, a registrar, né? Fizemos importantes registros junto ao INPI desse produto. Aqui só o primeiro protótipo à direita, esse que ele foi o primeiro,
né, vamos dizer assim, de uma série interessante. Isso aí são... Professor Robert já avaliando a eficiência já dos primeiros modelos. A gente deu nome ao produto, ele se chama TES. A ideia de TES, né, é porque aquela pele sutil, aquela pele fina da cebola, essa pele muito fina que a gente tem, que recobre o nosso tecido, a gente fala que essa é uma camada TES fina, sutil, porque em alguns momentos o produto ele se comportava como quase que transparente, né, que chamou a atenção de alguns profissionais da área de saúde que analisaram e comentavam, gente, quase que não dá para ver ele no rosto. E nós criamos, né, a identidade do produto e nessa sequência, graças ao CRIT e à própria universidade, a gente conseguiu a criação de um modelo de utilidade, né, para um protetor facial, registro de desenho industrial e o registro da marca TES, que hoje são produtos da Universidade Federal, e que nos orgulha muito, né, ter feito parte disso. São os primeiros registros, né, do IAD, e esperamos que sejam os primeiros de muitos. E a satisfação de conseguir fazer parte, né, de um grupo dentro da universidade onde a gente consiga registrar e propagar o conhecimento, né, que é uma como é que eu posso falar? Um dos objetivos, né, que hoje o design tem dentro da universidade. Isso aqui são as últimas fotos que foram feitas do produto. A gente está já indo para um segundo aperfeiçoamento. E esse é um panorama, né, atual do produto. Ele já é industrializado sob o ponto de vista do corte a laser e esperamos, né, que ele atraia os olhares de investidores, sejam eles públicos ou privados, no sentido de produzir esse produto como equipamento e difundir ele no âmbito desse cenário e de outros futuros, né? A gente pensou um produto não só para a área médica, hospitalar, ele atende, por exemplo, nossos colegas do RU, né? Quando a gente voltar a retomar nossas atividades, né? Isso ajuda com que esses profissionais se protejam e protejam também, né, o alimento e as pessoas nas atividades. Isso pode vir a compor, por exemplo, forças de segurança, como bombeiros, polícia militar. Pode ajudar qualquer um, em qualquer cenário, a proteger sua face de alguns tipos, né, de partículas, inclusive na condição desse produto e na espessura que eles, inclusive de algumas partículas sólidas. Então, o uso dele ele vai além desse cenário atual. O que é interessante dizer é que o cenário só inspirou com que a gente fizesse um produto e desenvolvesse ele a um contexto, vamos dizer assim, duradouro, né? E que pudesse fazer parte de um processo econômico e social de modo a ser difundido, né? E, ao mesmo tempo, que um produto que levasse o nome da universidade e a capacidade que a universidade tem de responder a demandas como essa, né? Com rapidez e agilidade. E o fato desse cenário, né, dentro da universidade ser multidisciplinar, o que é fascinante é que nós, do design, as relações com a engenharia, em relação com a área biomédica, a gente consegue, cada um a seu modo e seguramente juntos, desenvolver coisas e processos que são seguramente relevantes, né, no contexto atual e no contexto futuro. Dentro dessas relações, uma das principais etapas, né, que sucedem isso, a gente está na fase aí de licenciamento com auxílio do CRIT, né, e a gente espera que esse interesse venha e que a gente consiga licenciar esse produto. Na sequência, desenvolver a produção, né, já começamos a desenvolver alguns trabalhos no campo da ciência e tecnologia, aí, já na parte de produção de relatórios e de trabalhos que a gente tem interesse de apresentar um pouco mais adiante. E
é uma das nossas contribuições que esperemos que sejamos reconhecidos ali no âmbito do design dentro da UFJF, no sentido de aumentar a nossa participação e a nossa competência dentro da própria universidade, além, né, de termos a pretensão de ampliar nossos laboratórios. A brincadeira que eu fazia com meus colegas, se a gente, à mão, livre, conseguiu fazer um produto tão interessante e relevante, imagina se a gente tivesse um laboratório de materiais e processos onde a gente tivesse a capacidade de desenvolver, né, isso com mais agilidade, mais facilidade e maior integração do nosso corpo discente, que seria assim fundamental, né? E esses são os próximos desdobramentos que a gente imagina conquistar já adiante. E aproveito aqui para agradecer mais uma vez a todos que estão presenciando a apresentação, assistindo, a professora Gilene e professor Inácio, todos os colegas do CRIT, pela ajuda, né, e pela disposição na figura da Ana Carolina e de seus colegas. Eu agradeço e desejo aí um muito obrigado a todos. Professor Paulo, muitíssimo obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer a você, ao professor Robert, ao professor André, que são os 3 professores envolvidos no projeto e que certamente envolve outras pessoas no desenvolvimento. E eu, particularmente, sempre fui um profissional que reclamou muito de EPI. Eu sempre reclamava que EPI precisava dar conforto para o trabalhador. O EPI que dá conforto, ele coloca o trabalhador numa situação de vulnerabilidade muito menor ao risco, né? E tem uma questão no EPI que vendo o projeto de vocês, como um trabalhador da área da saúde nos deixa numa situação muito confortável. É que muitas vezes os EPIs descaracterizam a gente. E no momento de cuidar do outro, é muito importante quando o outro que a gente cuida percebe a gente, tá? Então, eu acho que esse é um desafio, sim, pensar EPI. Eu sempre reclamei de luva, eu sempre quis ter luva, mas eu nunca quis perder o tato com a luva. Eu nunca quis que o doente que eu cuido perdesse a sensação do toque. Tá? Então, mais uma vez, parabenizar e dizer que esse é o papel da universidade. Nós temos inúmeros desafios. A gente fala muito nesse momento da pandemia e com o município, que nossos espaços na universidade, eles são espaços de sala de aula, eles são laboratórios. E que muitas vezes a sociedade espera que a gente tenha uma grande capacidade de produção, tá? E a pandemia tem feito a gente se reinventar, inclusive, o que é que a gente, de fato, a gente pode fazer. Então, mais uma vez, parabenizar, eu acho que traz algo inovador no campo do cuidado em saúde, no campo da promoção em saúde. E aí, quando eu penso cuidado, eu posso pensar cuidado só na estrutura hospitalar, na estrutura da UBS, no sistema de saúde. Mas quando eu penso em promoção à saúde, o alcance do produto ele é muito maior. Porque aí eu penso promoção, de fato, na saúde numa perspectiva de prevenção do adoecimento. Então, parabenizar, mais uma vez, parabenizar o Pedro, o Exuperry, o Guilherme do primeiro projeto, e dizer para quem está nos assistindo que é sempre uma grande honra poder acompanhar de muito perto o trabalho que a universidade vem fazendo, e aí graças ao protagonismo e ativismo de vocês, tá? E dizer que a gente ainda tem um tempo para bater o papo com vocês. Eu gostaria que quem quisesse fazer algum questionamento para os pesquisadores, que fizesse a pergunta no bate-papo, e aí a gente acompanha. Eu tinha uma pergunta para o Paulo, mas não sei se eles já chegaram nesse ponto. Tá? Pode fazer a pergunta. Paulo, o material pode sofrer processo de... Já chegar à fase de testar desinfecção?
Pois eu não falei sobre isso para não ter problemas com o tempo, mas quando a gente desenvolveu o produto e a gente teve a primeira assistência, né, vou falar na pessoa do Guilherme, lá do HU, uma das coisas interessantes era que, no processo, né, como a gente está vivendo de pandemia, o produto nem sempre fica barato até para descartar, né? Porque ele tem componentes ali, materiais que dificultam uma série de coisas. E a gente tomou esse cuidado de fazer o produto com um único material, todo ele num único material, para atender essas exigências e que ele fosse passível de desinfecção. Então, ele pode sim ser desinfectado com êxito e também pode ser descartado com êxito, né? Ocupando menos volume e sendo destinado a processo de reciclagem típico para o produto. Hoje ele é feito em PETG, que é um polímero interessante para esse processo, ele oferece uma resistência muito boa, mas a gente acredita que talvez possam surgir oportunidades de utilizar outros polímeros que também possam melhorar isso, né? Por exemplo, o PLA, que é muito difundido na Europa, ele poderia ser utilizado e, se eu descartar ele no meio ambiente, em 6 meses ele é absorvido pelo meio ambiente sem nenhum dano, né? E, ao mesmo tempo, dentro de um processo, ele pode ser desinfectado lá com álcool 70, mas não com aquele em características hospitalares. Para características hospitalares, a gente vai usar o ácido peracético. Aí tem que ser um produto mais, vamos dizer assim, um polímero mais consistente, igual o PETG, o próprio PET. Mas é possível e já passou por um pequeno teste. A gente está desenvolvendo outros 2 modelos e a gente vai fazer esses testes todos de uma vez só. Obrigada, Paulo. Eu não peguei nenhuma pergunta no bate-papo. Tá? Professor, eu posso fazer uma pergunta para o Paulo? Pode? Tudo bem, Paulo? Eu estava pensando aqui, vocês pretendem abrir, para a sua equipe toda, né? Vocês pretendem abrir esse desenho, essa tecnologia, para que as pessoas possam utilizar? Ou vocês pretendem fazer parceria com empresas? O que vocês têm em mente para difundir isso mais? A gente quer fazer dessa maneira. A princípio, a gente pensou em licenças tipo Creative Commons ou coisa do gênero, mas a partir do momento que eles foram registrados, né, e estão nessa fase de desenvolvimento, de ajuste, esses critérios eles já fazem parte do âmbito da universidade, nem somos só nós que decidimos, nós somos só os criadores, né, da proposta, os usores do conhecimento que foram gerados, e hoje eles são da universidade, né, eles pertencem à universidade, vamos dizer assim, é um know-how da universidade agora. E a gente espera que ele chegue, né, a baixo custo, onde ele tem que chegar e seja eficiente, e que, de alguma maneira, para empresas que são privadas, que possam oferecer alguma coisa, né, vamos colocar em troca ou até financeira para a universidade, para continuar pesquisas, dar acesso aos alunos, né? Aí a gente pensando nessa parte de troca, seguramente esse é o intuito principal. Porque o intuito original era fazer com que a pessoa recebesse um desenho e, com uma garrafa de PET circular comum, ela conseguisse fazer a própria máscara. Aí a gente foi evoluindo a ideia porque a coisa ganhou grandes proporções. A gente chegou à conclusão que a gente teria que ter produção em massa. Aí a coisa muda um pouco a história. Mas seguramente o intuito é dar acesso ao produto a quem quer que seja, desde que ele preserve as características que foram projetadas, né, e deram os registros do produto e ter livre acesso. Eu tenho uma pergunta no bate-papo da Maria Clara, para os nossos pesquisadores que estão projetando aí o nosso ventilador. Pergunta como foi o processo de adquirir as peças, se teve alguma dificuldade na aquisição dessas peças, se elas foram adquiridas por empresas brasileiras ou se elas foram importadas. Você se importa responder essa? Gente, foi a coisa mais difícil do mundo conseguir comprar esses equipamentos. Os equipamentos a gente pode dividir
em dois grupos, os equipamentos médicos e os equipamentos pneumáticos industriais. Os equipamentos médicos está praticamente impossível conseguir orçamento e que dirá a compra desses insumos diretamente, porque a gente está sofrendo uma crise direta de abastecimento por conta do coronavírus e um surto de demanda. Então, essa parte dos equipamentos médicos está sendo bastante complicada. Os equipamentos pneumáticos também sofremos bastante com questões burocráticas, mas também com a dificuldade de afinar propostas com algumas empresas que exigiam que a gente abrisse o nosso produto. No primeiro momento, a gente não podia fazer aquilo, então foi bastante difícil. Nesse cenário, entrou junto com a gente o CRIT, que permitiu que a gente fechasse uma parceria com a empresa, a Protimate, e a Protimate ela conseguiu agilizar algumas contas para a gente. Cabe dizer que alguns equipamentos que a gente utilizou eram equipamentos que são eletrônicos utilizados para ventiladores mecânicos. E a gente já está terrivelmente acostumado com a falta de insumos no Brasil. Mas a gente enfrentou um cenário novo, que é a falta de insumos no mundo. Então a gente teve muita dificuldade para conseguir as peças para fazer esse protótipo inicial aqui, por conta de um esforço global de fazer respiradores também. Foi tudo muito complicado, mas agora parece que as coisas estão tendo uma confluência legal, a gente está tendo um desenvolvimento bem bacana. Eu queria só falar uma coisinha, especificamente para o Exupéry e para o Pedro. A Maria Clara, que fez a pergunta, me orientanda de TCC. E ela tem um projeto, né, uma ideia de projeto, ela está concluindo ali uma série de análises, e a pretensão dela é desenvolver o escopo de um ventilador, né? E a gente, sabendo já anteriormente da atividade que vocês desenvolveram e da apresentação que vocês fizeram agora, eu queria pedir, né, que eu acho aproveitar um momento de cooperação interessante, que vocês pudessem depois conseguir conversar, se a Maria Clara conversasse com vocês, para entender essa experiência, essa dificuldade. Ela fez um trabalho intenso de pesquisa nesse momento, avaliou uma série de equipamentos dentro dessas relações, a maior parte deles, inclusive, o Pedro até apresentou. Ela está estudando, né, com uma profundidade bem intensa isso. É lógico que o nosso campo é o design, então a gente quer fazer com que esse produto tenha características ali interessantes sob o ponto de vista do design, não necessariamente estéticos, né, mas principalmente as relações de uso, ergonomia, fatores de produção, esse tipo de coisa que toca um pouco o universo de desenvolvimento de produto. E se vocês tivessem assim, um tempinho para depois responder ou dedicar alguma parte desse esforço que vocês fizeram já aí para Maria Clara, eu acho que soma com o trabalho que foi inspirado, né? Eu digo inspirado, fica um pouco estranho, porque a gente se inspira com o caos, é meio esquisito falar isso, né? Mas o processo da pandemia, as dificuldades que surgiram, nos inspiraram não por eles, mas em ajudar, né? E difundir propostas e conhecimento através desses problemas que a gente está vivenciando. Não foi diferente para Maria Clara, e ela tem uma dedicação bem interessante para o projeto. Então, se vocês pudessem, vamos dizer assim, dar um ouvido a uma estudante de design e a contribuir com a competência de vocês, que nos foge, né, enquanto engenheiros, eu agradeceria enormemente. Não, sobre isso não precisa se preocupar, não, né? Você está falando dessa questão do aperto que gera essa movimentação. Eu e o Pedro, a gente sempre brinca com aquela questão do tubarão no tanque, né? Nós estamos passando um aperto, a impressão que dá é que tem bastante mais de um. A gente está passando por muitos desafios, mas a gente não vai se furtar, oferecer todo tipo de ajuda que a gente puder, não. Até porque isso, no final das contas, ainda vai ser aberto. Mas, enquanto não, nós vamos oferecer todo tipo de informação que vocês quiserem. Na verdade, para todos, né? A gente pretende, no momento, quando as coisas estiverem mais avançadas, a gente tem muita coisa para acertar algumas arestas, né? A gente está desenvolvendo, acho que agora seria muito irresponsável da nossa parte passar a impressão que o respirador está na porta da fábrica para ir para os hospitais. Isso não é verdade. Então, a gente vai abrir isso no momento quando a gente tiver os testes clínicos realizados pela nossa equipe multidisciplinar e as coisas tiverem um progresso melhor. Mas, nesse meio tempo, a gente pode muito bem
assim, depois se você tem meu contato, professor Paulo, você pode passar para ela, não tem problema nenhum, a gente está aí para ajudar mesmo. Perfeito, eu agradeço imensamente. Eu acho que essa relação que a gente quer construir no design com os colegas de outras áreas, nesse momento, para a gente é fundamental. A gente quer muito participar do desenvolvimento dentro do campus, dentro da universidade. E a gente tem certeza que a gente consegue contribuir com muita coisa, né, sob o ponto de vista do design. E a gente aposta muito nessa coisa da multidisciplinaridade, sobretudo no aspecto transversal, que já vem sido discutido aí há algum tempo e que para a gente vai fazer total diferença para demonstrar, né, a capacidade da UFJF nesse cenário. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de poder trabalhar em conjunto com vocês e a gente conseguir trocar essas informações. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Faço aqui, né, as palavras do Fabrício, da mesma maneira que ele colocou aqui para a gente, que ele tem orgulho, né, do trabalho nosso aí com relação ao que foi feito por sermos do IAD. Igualmente, temos orgulho de estar, né, de estarmos inseridos ali e no cenário maior da universidade. Isso seguramente é motivo de orgulho, sim, e que ele seja escancarado, vou dizer assim, né? Muito obrigado. Se eu puder roubar a palavra um pouquinho só, mas um pouquinho, porque eu acabei sendo um pouco descortês, né? Porque eu não parabenizei vocês ainda pelo projeto que vocês estão realizando. Essa parte de ergonomia, de design, é uma parte que nos falta muito, que a gente não tem essa... A gente faz tudo quadrado mesmo. E é muito bom ver esse tipo de desenvolvimento que vocês estão fazendo aqui dentro da nossa casa, né? Dentro da UFJF. E eu já tinha conversado com a professora Gilene antes, né? Eu bato na mesma tecla, eu sou enjoado. A gente tem que aproveitar para ser cada vez mais uma universidade, não um catadão, um consórcio de faculdades. A gente tem que ter essa interdisciplinaridade, a gente tem que ser mais forte. Então, o tubarão está no tanque, vamos aproveitar para tentar nos unir. Bom, eu não peguei mais nenhuma pergunta, eu vou já encaminhando para o final do nosso encontro. Eu quero deixar claro que isso aqui certamente continuará. Eu acho que é o primeiro encontro de um grande debate. Eu vou abrir para o professor Inácio, que ele quer lembrar aí a programação do CRIT, mas eu queria dizer especialmente para o Paulo, não fique tímido em dizer que foi inspirado pela pandemia, não. A pandemia inspirou a gente, sim, em vários campos, e na área da saúde, como nós nunca vivemos grandes conflitos armados no Brasil, na área da saúde, depois de conflitos armados, geralmente a gente consegue um bom produto para a área da saúde, porque se testa muitos produtos em conflitos, tá? Então, não se sinta tímido em dizer que a pandemia inspirou vocês, Pedro, Exuperi, Guilherme. Sim, a pandemia inspirou nossa equipe de laboratório a ter ousadia de credenciador laboratórios para fazer RT-PCR. Foi ela mesmo. Talvez se ela não existisse, nós não estávamos fazendo isso, né? Eu acho que a gente não tem que ter esse receio de dizer que ela nos inspirou. Ela nos inspirou e possibilitou que a gente colocasse esse aspecto da universidade que para dentro a gente conhece, mas a sociedade parece ainda desconhecer um papel estratégico que as universidades no Brasil desenvolvem. Eu queria passar para o professor Inácio, que ele está me pedindo para falar uma palavrinha, e aí em seguida eu vou encerrar nosso evento. Professor Inácio, você está me ouvindo? Estou. Bom, agradecer aí a participação de todos. A gente assiste uma sessão dessa e se enche de orgulho da instituição que participa e de admiração pelos colegas que estão, né, desenvolvendo esse trabalho assim de gerar inovação, né, e converter conhecimento em algo que pode ser útil para a sociedade, especialmente nesse momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo.
como eu falei no início, nessa programação CRIT na quarentena, nós temos sempre uma conversa, que nem essa, que geralmente ocorre na quarta-feira, e na quinta-feira a gente tem uma live. E nessa semana é a semana, digamos assim, do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, que cuida da proteção ao conhecimento, né? E aqui, no caso, são 2 produtos inovadores que certamente serão objeto de proteção. Um deles já foi, né? Já está lá no INPI. E amanhã a Vanessa Campos, que é uma colaboradora do NIT, vai falar da outra parte, das possibilidades que existem de parceria entre universidade e empresas. É amanhã às 17 horas no Instagram do CRIT. Mais uma vez agradeço a todos e retorno a palavra para a professora Girlene. Bom, eu queria agradecer o professor Superri, o professor Guilherme, o professor Pedro, o professor Paulo, o professor Robert e o professor André, que coordenam, que mediam projetos que contam com muitas mãos, tá? E reafirmar nosso compromisso de uma universidade pública com a melhoria das condições do nosso povo. Então, são essas iniciativas que nós não precisamos ter medo de, que nós sabemos e a gente precisa apostar em todas elas, tá? Que é não só um reconhecimento, mas também hipotecar todo o nosso apoio às iniciativas que certamente contaminarão outras pessoas, outros pesquisadores, outros estudantes, outros tais, nesses inúmeros desafios que as necessidades da população brasileira nos apresenta cotidianamente. Então, eu gostaria de agradecer cada um de vocês, pedir desculpa se em algum momento a instituição não responde no tempo desejado, e quando a gente lida com vidas, salvar vida, tempo é algo que é muito precioso, mas de nos comprometer com um apoio muito cuidadoso, na verdade, no apoio no sentido do papel da universidade, tá? Eu acho que é isso, eu brincava com o Fabrício, estamos todos orgulhosos, eu acho que a gente precisa ter mesmo orgulho e falar das inúmeras iniciativas da UFJF respondendo à população. Eu tenho ouvido, escutado em vários espaços, que não sabe o que seria de Juiz de Fora se a UFJF não existisse, nesse momento de pandemia. Então, isso tudo é o resultado do trabalho de todos da comunidade que, direto e indiretamente, tem se envolvido no combate à pandemia. Então, muito obrigada, eu gostaria de agradecer cada um de vocês, e não desistam, continuem firmes, porque é assim no serviço público, a gente tem hora que dá vontade de ir, tem hora que dá vontade de desistir, mas eu acho que a gente é mobilizado por outros elementos, de resistir e de enfrentar esses desafios. Mais uma vez, muito obrigada, e agradeço o CRIT pelo cuidado muito atento com essas temáticas e que tem pautado na universidade a questão da inovação, da tecnologia de uma forma muito, muito sensível, tá? Então, meu agradecimento ao CRIT também, na figura do professor Inácio, que transmite nossos agradecimentos a toda a equipe. Agradeço, Gigi, pelo apoio, tá? Mais uma vez, parabéns para todo mundo, né? E obrigado